Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Com essas palavras nós começamos mais um dia. O nosso coração se alegra porque começamos esse dia na presença do Senhor. O nosso pedido a Deus nessa manhã é que permaneça ao nosso lado, abençoando a nossa vida, abençoando a nossa família também. Vivendo dessa forma, temos a certeza que viveremos um dia feliz. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 107, o verso 28, onde a Bíblia diz o seguinte: Então na angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. É o que nós fazemos a cada dia. Clamamos ao Senhor e temos a certeza que Ele supre todas as nossas necessidades. Ele sempre está ao nosso lado para nos amparar, para nos proteger, para nos livrar das nossas tribulações. Se nós a cada dia crermos no seu poder, confiarmos na sua intervenção sobre a nossa vida, Deus sempre estará ao nosso lado para nos atender em todas e quaisquer situações. A cada manhã, nesse canal, nós dedicamos as primeiras horas para estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 5, o verso 1. Enviou também Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar do seu pai, pois Hirão sempre fora amigo de Davi. Salomão conquistou muitas coisas, mas acredito que a maior conquista de Salomão é ter o privilégio de ser o primeiro a construir um templo para o Senhor. Davi tinha um enorme desejo no seu coração de fazer um templo para o Senhor, mas Deus não permitiu que ele construísse uma casa para sua moradia, porque Davi tinha se envolvido na morte de muitas pessoas. Deus queria que um homem pacificador fosse responsável para construir a sua casa, e é Salomão, filho de Davi, que tem nas mãos a responsabilidade de construir um templo para a morada do Senhor. O coração de um homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa sempre vem das mãos do Senhor. Davi tinha muitos planos para a sua vida, mas a resposta certa veio das mãos do Senhor, dizendo que era seu filho Salomão responsável para fazer uma habitação perpétua para a sua vida. 1 Reis, capítulo 5, o verso 5, a Bíblia diz o seguinte: Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Todos nós sabemos que o nosso Deus, por ser eterno e imortal, o seu trono não fica sob a face dessa terra. Mas um templo nessa terra é para que represente o seu nome. As pessoas saibam a respeito desse Deus imortal. E era do desejo do Senhor que Salomão construísse um templo para que levasse o seu nome e a sua representação no meio do seu povo. Dentro da cultura semita, ter um templo ali representava os seus ensinamentos, as suas leis, a sua filosofia, a maneira pela qual deveria se entender e compreender a respeito desse. O Deus de Abraão é um Deus evangelista. Deus queria que outros povos, outras nações pudessem conhecer a respeito desse Deus. Ter um templo no meio do seu povo era a forma pela qual Deus poderia se revelar ao seu povo, e o seu povo seria os missionários para falar das suas verdades a outras nações que não conheciam a respeito desse Deus. Davi, em vida, tinha formado muitas alianças com reis que estavam ao redor da terra de Canaã. Hirão, que era rei de Tiro, era um deles. Salomão se aproveita, sabedor dessa aliança do seu pai com o rei Hirão, rei de Tiro. Ele pede para que o rei de Tiro lhe venda madeiras para que ele possa construir um templo ao Senhor. As madeiras que seriam trazidas de Tiro para Jerusalém seriam trazidas através do rio, cortadas e colocadas dentro das águas, seriam transportadas pelos servos de Tiro e pelos servos de Salomão.
Salomão não poderia ter ouvido resposta mais agradável do que a resposta do rei de Tiro. Irão se dispôs a contribuir com Salomão na construção do templo para o Senhor. O que Salomão precisasse, Irão estava disposto a contribuir para que o templo do Senhor pudesse ser construído da melhor maneira possível. Se nesse mundo nós encontrássemos pessoas com o espírito do rei de Tiro, o rei Irão, nós teríamos um mundo muito mais leve. Ele entendia os objetivos pelos quais Salomão queria construir um templo para o Senhor. Era uma visão evangelística, era uma visão para salvar pessoas. Se nesse mundo nós encontrássemos pessoas que tivessem o mesmo espírito, tenho certeza que a nossa vida, que esse mundo seria muito mais agradável para se viver. O acordo financeiro feito entre Salomão e Irão foi de benefício para os dois. Eles deram o que tinham e receberam o que precisaram. Por isso, ambos ficaram felizes nesse negócio. A sabedoria é um ingrediente necessário na vida de todas as pessoas. Ela é útil em todas as áreas da vida de um ser humano, seja na vida financeira, seja no casamento, seja nos estudos, seja nos seus relacionamentos. Na verdade, é útil em todas as áreas da vida. Nós podemos encontrar no Senhor sabedoria para todas as áreas que nós precisarmos na nossa vida. A sua palavra é uma fonte infinita de sabedoria. Todos aqueles que se alimentam da palavra de Deus diariamente são alimentados pela sabedoria vinda do céu. A verdadeira sabedoria vem das mãos do Criador e a verdadeira sabedoria nos leva completamente para Ele. Salomão tinha muitas pessoas que trabalhavam para ele. Nesse período, na construção do templo, ele enviou para Tiro 30.000 pessoas que estavam envolvidas na corte de madeiras e que transportavam para Jerusalém para a construção do templo do Senhor. Esse tipo de trabalho forçado nesse período foi tolerado. Mas após a morte de Salomão, as pessoas que trabalhavam de uma forma obrigada, forçada para o reino, se rebelaram contra esse comportamento de Salomão. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 5 do livro de 1 Reis, eu e você nós precisamos chegar à seguinte conclusão: nem sempre querer é poder. Às vezes nós fazemos planos, mas precisamos aguardar a resposta certa do Senhor. Davi tinha planos de construir um templo para o Senhor. Mas quando a resposta veio através da boca do profeta Natã, Deus estava dizendo: não é você que vai construir uma casa para mim, quem vai construir um templo para minha moradia, para ter o meu nome, será o seu filho Salomão. E Deus concedeu todas as condições para que Salomão pudesse construir um templo para o Senhor. Portanto, nessa manhã, levemos o nosso coração. Nós podemos fazer planos, mas avalie os seus planos mediante a vontade do Senhor. Quando Deus diz sim, avancemos. Mas quando Deus diz não, confiemos no não do Senhor, porque é o melhor para nós. Há uma segunda orientação para nós nessa manhã. Deus não era a favor de que se colocasse um rei dentro da nação de Israel. Mas pelo fato do povo pedir, Deus permitiu. O próprio Deus advertiu do sofrimento que eles passariam. Mas mesmo assim as pessoas queriam ter um rei como as outras nações o tinham, e eles queriam seguir o mesmo modelo administrativo dos outros povos, e Deus não se opôs ao desejo do seu povo. Mas as consequências das escolhas da nação de Israel, eles tiveram que arcar com cada uma delas. Cederam seus filhos para lutar as batalhas de Salomão, cederam as suas filhas para que pudessem servir na corte. Eles mesmos tiveram que tirar do seu orçamento parte deles para pagar as despesas do rei Salomão. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos pedir a Deus sabedoria, precisamos ser sábios nas escolhas e nas decisões que temos que tomar na vida. Deus nos concede sabedoria para que possamos tomar as melhores decisões, mas se escolhermos fazer o contrário do que Ele nos orienta, nós seremos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. Por isso que nessa manhã, o meu convite a você e a mim, clamemos a Deus para que cada vez mais os nossos olhos se aperfeiçoem na pessoa do Senhor. Nos apeguemos à sua palavra para que a sabedoria vinda do céu nos santifique, molde o nosso coração e nos ajude a cada dia sermos submissos à vontade do Senhor. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos.
confessamos as nossas falhas, entregamos em Tuas mãos a nossa vida. Guia a nossa trajetória, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.